3, 2, 1. Gravando. Olá! Eu que começo toda vez. Vai de novo, vai, vamos de novo. 3, 2, 1. Vamos de novo. Fala galera, está começando mais um Fala Tu Jogador Podcast. Mais uma vez eu, Vitor Costa. Pamela Maranhão. Estamos aqui para falar sobre o futebol piauiense e mais uma vez temos Altos, temos Fluminense, temos Parnaíba e temos assuntos periféricos também para falar sobre esses clubes. E é isso, vamos... Roda a vinheta. Ainda não tem vinheta. Imagina. Inclusive isso é uma coisa que eu prometi fazer e não fiz. Da próxima vez vai ter vinheta. Da próxima vez eu prometo que vai ter vinheta. Eita. Mais uma promessa aí. Vai ser um dia de promessas hoje. E aí, vamos começar, né? Vamos começar falando de Série D do Campeonato Brasileiro, porque tivemos confronto piauiense. Tivemos um Parnaíba e Fluminense jogando lá no litoral piauiense, com vitória do time da casa, Pamela Maranhão. É isso mesmo, né? A equipe do Parnaíba fez valer, né, o fator casa, que a gente sabe que é um dos pontos chaves e diferentes deles em qualquer competição que eles participam. Conseguiram vencer a equipe do Fluminense por 2-1 de virada. E o Parnaíba, que a gente continua ainda achando que não tem tanto poder de fogo assim dentro da competição, mas esse começo está sendo um começo excelente, né, do time comandado aí pelo técnico Oliveira Canindé. Em 3 jogos tem 2 vitórias e um empate, nessa segunda vitória conquistada aí em casa diante o rival piauiense, a equipe do Fluminense, e de virada, né, como a gente já comentou. E a gente falava sobre o Parnaíba, falava que a gente não tinha uma confiança tão grande no projeto Parnaíba para essa Série D. Mas assim, o Parnaíba vai crescendo, vai crescer durante a competição com certeza. Tem um treinador que é muito interessante para esse tipo de competição. O Oliveira Canindé tem muita experiência, é um cara que há muito tempo já está nesse ambiente Série D, então ele já faz esse tipo de jogo, esse tipo de competição há bastante tempo. Então, tudo isso conta muito a favor do Parnaíba. E um fator, como tu destacou, o fator casa do Parnaíba, que ele é interessantíssimo. Sim. É um time que não vai jogar para um estádio vazio dentro de Parnaíba. Isso é impossível. Nas piores fases que eu já vi do Parnaíba, tinha torcedor no estádio. E é um torcedor que faz muita diferença, porque é um torcedor que ele realmente briga pelo time, ele é aguerrido, ele comparece, ele canta, ele vibra junto com o time. Ele, de fato, empurra o time do Parnaíba. E foi mais uma vez importante, mais uma vez um time que, com a ajuda da sua torcida, conseguiu uma virada muito importante contra o Fluminense. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, claro, mas falando exclusivamente do Parnaíba, um time que hoje está ocupando a segunda colocação do grupo B da Série D. Uhum. E vou te falar, não sei se esse grupo B vai ter tantos clubes assim para brigar com o Parnaíba por essa vaga, não. Eu tô achando que o Parnaíba tem uma classificação aí muito possível, muito palpável e calando minha boca. Porque eu era uma das pessoas que não acreditava que o Parnaíba sequer passaria de fase. Tô sendo bem sincero aqui. Sim. E o Parnaíba já vem superando isso, já vem superando essa expectativa, pelo menos minha expectativa pessoal. O Parnaíba já superou com certeza. E com o passar do tempo, com o desenrolar da competição, o Parnaíba tem uma boa possibilidade de crescer. Vai ter uma janela essa janela ainda existe, de trazer contratações. Pode ser que o time vá se empolgando, a diretoria vá se empolgando com o clube, a cidade se empolga com o clube, ele vá trazendo gente, vai incorporando elenco e fazendo com que o time fique mais forte. Na verdade, com relação a essa parte de torcida, não tem o que ser dito, né? Ou tem algum tempo que o torcedor do Parnaíba, ele vem dando aula nesse sentido até de motivar, de apoiar, como tu já citou, em relação a essa parte de independente do resultado, eles estão sempre ali, até porque o futebol para a cidade de Parnaíba é um entretenimento, né? E o time estar bem para eles é uma experiência. Tá numa Copa do Brasil, como foi esse ano, foi uma experiência. Tá chegando nas finais de campeonato piauiense, semifinais, foi uma experiência nesses últimos anos. Voltar a disputar uma Série D depois de tanto tempo, tá sendo também uma experiência, essa coisa de ter o futebol dentro da cidade por mais tempo, né? Porque, querendo ou não, como a gente já comentou, são 14 jogos essa primeira fase, então faltam mais 11 partidas e o Parnaíba ainda vai receber muitos jogos. Então, assim, naturalmente, o torcedor parnaibano, o torcedor azulino, vai estar lá. E esse começo, claro, empolga muito mais, né? O fato de que o grupo
vamos dizer, ainda está um pouco equilibrado, porque é um começo de competição, mas o Parnaíba está numa vice-liderança, atrás somente do Ferroviário, que é um dos times que eu acho que vai brigar diretamente por acesso. Pelo acesso. A gente não está falando de classificação, a gente está falando de acesso. Exato. Eu acho que o Ferroviário é um dos principais favoritos para o acesso de divisão. E que está liderando o grupo com 100% de aproveitamento. Sim. E o Parnaíba está ali, está batendo de frente com um time. Claro, ainda não jogaram, não se enfrentaram. A gente não sabe se essa de fato vai ser a realidade do Parnaíba, mas por enquanto o Parnaíba está ali. E não foram 3 jogos fáceis do Parnaíba, não. Pegou um Tocantinópolis, que é um time que normalmente é um time forte, consegue fazer bons elencos, que inclusive jogou contra o Ferroviário e perdeu só de 1-0 lá em Fortaleza, então mostra uma força ali que o Tocantinópolis pode ter. Jogou fora de casa contra um Atlético Cearense. Cearense. Contra o Atlético Cearense. E agora jogou dentro de casa contra o Fluminense, que o Fluminense não está na sua melhor fase, mas ainda assim é um confronto forte, um confronto de times piauienses, já estão acostumados a jogarem juntos. Então, o Parnaíba teve essa boa sequência de início e não foram com jogos fáceis. Então a gente, como eu falei, superou minha expectativa e agora eu espero que o time consiga crescer, consiga criar mais casca dentro da competição, fazer melhores resultados dentro do grupo. E aí, como eu falei, a classificação ela já está bem palpável. Mais um pouco ali, fazer um primeiro turno, como já está sendo feito, bem seguro, já faz com que sonhe com essa classificação e aí já começa a pensar em voos maiores dentro dessa Série D, que para mim estava muito longe da realidade. Agora eu já começo a achar que o Parnaíba tem essa possibilidade, sim. Assim, eu não consigo empolgar ainda só por conta dessa limitação de elenco que o Parnaíba tem, né? Se por um acaso a diretoria decidisse abrir um pouquinho mais o caixa e contratar mais 3 ou 4 peças, né, até com um pouco mais de talento individual para resolver o jogo, porque o Parnaíba ainda não tem, né, aquele nome ali para ser o cara, né, até mesmo no sentido até de liderança dentro de grupo, né? Tem o Gilmar Bahia, que tem muita identificação com o clube, é um cara que é uma persona, né? Não é só um jogador, mas eu acho que falta mais pessoas ali dentro daquele cenário, porque a competição em si é uma competição muito longa, muito complicada, né? Depois que você passa por esses 14 jogos, você tem uma série de mata-matas até você conseguir um acesso de divisão. Então, você precisa de um grupo equilibrado no sentido de qualidade técnica e tática, mas também nessa parte mental. Não, o Canindé é um cara bom para isso, né? Ele tem muito esse trabalho também, esse discurso, mas eu acho que falta nomes um pouco mais experientes, com um sarrafo um pouquinho mais alto, para conseguir fazer com que esse Parnaíba passe pela fase de grupos e chegue como um time competitivo para brigar aí pelo acesso, mas não tira os méritos de que é um começo de competição muito bom e dá uma motivação e algo a mais para esse grupo atual que lá está. Agora, no outro ponta, dentro, né, dessa mesma competição, quem está distante desse sonho é o Fluminense, né? Literalmente na outra ponta. São 3 jogos, 1 ponto somado e é o lanterna do grupo. Lanterna do grupo. E, cara, a gente falou do Fluminense antes de começar, falou do Fluminense na primeira rodada, na segunda rodada e agora na terceira rodada. E assim, não é que a gente não vê evolução ou vê desevolução do clube, né? Não sei nem se existe essa palavra desevolução, mas vocês entenderam. O importante é que existem entendimentos. Isso, e a gente não é nem isso, né? Nem que a gente esteja aqui criticando o trabalho do Eduardo, o trabalho da comissão técnica, da diretoria. É que, de fato, mesmo o Fluminense, com o que ele tem hoje, ele já tinha que estar entregando mais. Era obrigação do Fluminense com o que ele já tem hoje. Né? A gente já criticou a formação desse elenco, a gente falou que não faria dessa forma, que houve erros administrativos na minha avaliação, mas com o que tem hoje, o Fluminense deveria estar entregando mais. Afinal, é o vice-campeão piauiense, cara. Era o campeão piauiense da temporada passada. É um time que mantém peças, que tem uma certa estrutura, que tem uma base. Então, assim, o Fluminense, por obrigação, ele teria que estar entregando mais. Assim, na minha opinião, eu acho que tudo isso que tem acontecido dentro do clube, dentro e fora, né, já que alguns desses assuntos eles externaram as portas e o campo, né, eu acho que isso está influenciando muito, né, eu acho que fez com que o time em si, os atletas que ficaram, sentissem muito o peso de quem saiu e quem chegou percebesse esse ambiente muito tumultuado e o Eduardo tá ali no meio, tentando equilibrar esses pinos, né, não é fácil.
E para mim tem um pouco de reflexo disso, sabe? Do fato de que houve uma quebra de ciclo, uma quebra de trabalho, uma quebra que foi feita de uma forma desorganizada, que foi mal conduzida. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. E paralelo a isso, tem o fato de que esse começo, né, quando o time começa muito mal, né, vamos dizer assim, competição, quando você quanto mais os jogos vão passando, que você percebe que você não consegue fazer gol, vencer partidas. Porque eu jogo fora, mal. Eu jogo em casa, começo perdendo, tenho que correr atrás do empate, que foi o caso deles. Uhum. E agora uma nova derrota, mesmo saindo à frente no placar, né? Uma derrota de virada para um rival do estado. O emocional do jogador começa a pesar muito. Pô, nada dá certo. Falta aquela confiança, falta aquele algo a mais. Você começa a achar que realmente a fase é muito ruim. E isso daí é muito complicado, né? Claro que tem esse trabalho que o Eduardo tenta fazer, porque conhece muito desse mundo do futebol competitivo e já passou por isso outras vezes. Mas eu acredito que o elenco dele ali realmente já está sentindo muito todo esse entorno, sabe? Esse começo de competição ruim, essa situação recente que foi muito complicada com relação à diretoria e aos colegas que perdeu no decorrer desse caminho, dessa montagem de encerra Piauiense e começa a Série D. E é um começo preocupante, né? A gente está falando aí de 3 jogos e nenhuma vitória. Exatamente. Amargando a lanterna do grupo, como a gente já falou, a lanterna do grupo B. E assim, apesar de que a Série D a gente já falou que são 14 jogos, então é bem alongado, você tem uma possibilidade de você se reestruturar, de se reorganizar e trazer bons resultados, mas o tempo vai passando, os outros times também vão se fortalecendo, não é porque você precisa que os outros times vão deixar de melhorar, deixar de se fortalecer. E o Fluminense, ele vem enfrentando jogos complicados e vai piorar. A situação vai piorar. Você tem ainda alguns outros confrontos fortes vindo por aí. O Fluminense já jogou 2 vezes fora de casa, é verdade, e apenas uma vez dentro de casa, mas são 3 jogos sem uma vitória, sem uns 3 pontos. E vai te distanciando da parte de cima da tabela. Vamos falar sobre Altos, de um jogo muito movimentado. Muito movimentado. Contra o Ipiranga, jogando aqui no estádio do Novo Monteiro, em Teresina. E que, além do jogo, como eu falei, teriam assuntos periféricos, e os assuntos periféricos são movimentadíssimos, polêmicos, assim, precisam de um estudo. Como manda esse podcast, né? Que vem sendo uma das especialidades da casa. Exatamente. Bom, começar do começo. Começar pelo resultado, que é a coisa menos importante. Brincadeira. A Pamela brincou, mas é um resultado muito importante para o Altos. Porque muito importante. Primeira vitória do Altos nessa Série D, saindo justamente na Série C, desculpa, Altos, pelo amor de Deus. O Altos é um nível acima. Isso é danado para dar um divórcio ainda. Exatamente. O Altos, primeira vitória do Altos na Série C, justamente na 4ª rodada, igual na temporada passada. Olha que coisa. Olha que coisa, né? Não que coincidência. Tem um escrito. Ainda bem que não foi cercado de resultado tão ruim como foi na temporada passada. Teve um empatezinho, uma coisa no meio, mas assim, um resultado para trazer protagonismo para o principal personagem do clube, que é o Manuel. Um resultado para trazer confiança e motivação a um elenco que venceu venceu um Ipiranga que ainda não tinha sido derrotado na competição, que tinha passado por cima do Paysandu na rodada anterior. E querendo ou não, isso tem um valor, você ganhar de um time que está lá na parte de cima da tabela, numa competição que tem 20 clubes, tem muito peso, né? Então essa vitória do Altos sobre o Ipiranga, ela traz toda uma virada de chave para esse decorrer de competição que o Altos tem pela frente, né? Dentro aí dessa Série C do Brasileiro. Além de que a gente já viu algumas mudanças táticas com o novo treinador, né? O Sérgio Soares, que assumiu o clube aí na última semana, há poucos dias desse jogo, que já fizeram um efeito imediato. Exatamente. Coisas essas que ele nitidamente ouviu o podcast. Exatamente. Ele estava na audiência do Fala do Jogador, pegou as dicas com Pamela Maranhão e com Vitor Costa, colocou em campo, aplicou, e adivinha? Deu resultado imediato. Igual receita de bolo. Gente, escutou a gente, entendeu a nossa mensagem e pôs em prática. Exatamente. É muito Levou difícil pra mente, não pro coração, a coisa funciona. Exatamente. Não adianta. É muito difícil não dar certo. Muito difícil. Bom, o resultado foi 3-2 para o Ipiranga e um 3-2 mentiroso. Vou logo dizer.
Porque o Altos abriu um 3-0 e tava passeando. Eu vou dizer, eu quero só deixar essa aspa, né? Porque o que importa foi a vitória, mas não precisava e não merecia ter pego. Não precisava ter pego esses 2 gols. Não precisava, né? Mas exatamente. Mas foi um apagão geral nos últimos minutos ali. É que foi no momento do jogo em que o resultado já estava garantido. Exatamente. Né? Claro que ficou perigoso, ficou 3-2, meu Deus, você sai de um 3-0 para um 3-2, fica perigoso. Mas o resultado já estava garantido, o Altos estava com muita confiança dentro de campo. Enfim, foi uma tarde perfeita para o Altos, né, dentro de campo ali, com o Manuel fazendo 2 gols. Quer dizer, antes da gente falar do Manuel, vamos falar sobre a mudança do Sérgio Soares. Exatamente, que é o que a gente tinha comentado sobre... tenho minhas dúvidas se o Manuel tem condição de jogar de costa pro gol. O Vitor disse, não tenho dúvida, não tem como. Não dá. Tava sendo uma insistência do técnico Gerson Testoni, que não está mais no comando do clube. E a primeira mudança que o Sérgio Soares fez foi essa. Pegou o Manuel e jogou para a função que ele está acostumado a fazer. Para a posição dele, olha que coisa. Olha que loucura. E aí ele fez 2 gols. Né, são certas coincidências que existem no futebol. E o outro gol, que na verdade foi o primeiro gol, foi o do centroavante, que entrou no lugar do que o Manuel estava ocupando. Também conhecido como Ian Felipe. O Ian Felipe. Então, assim, gente, às vezes no futebol é interessante você tentar trazer coisas novas, inventar a roda, como a gente fala. Mas se você já tem uma roda redonda, mantenha apenas girando. Que é o fato do Manuel ser o ponta esquerda do time. Isso já dá certo aqui no Altos, já está com 10 anos quase. Que o Manuel é o ponta esquerda do Altos e que entrega resultados sendo o ponta esquerda do Altos. Vamos manter assim? Né? Vamos manter assim? Fica mais fácil para todo mundo. Mas enfim, gente, o Manuel fez 2 gols. Como eu falei, o Ian Felipe fez o primeiro gol do Altos. Depois o Manuel inventou uma bicicleta. Inventou a bicicleta, filho. Ele faz gol de bicicleta até no Flamengo com o Albertão lotado, que é fazer um gol de bicicleta no Ipiranga. No Ipiranga, na Série C. O gol de bicicleta, na verdade, o gol difícil é a especialidade do Manuel. Isso é verdade. Você pode puxar, são 86 agora, né? Com esses mais 2. Pode puxar. O gol fácil ele não faz, mas o gol difícil... Exatamente. E é nessa dificuldade que está lá o nome do Manuel. E mais uma vez ele comprovou que é o artilheiro dos gols difíceis. Mandou uma bicicleta, ampliou o placar e no segundo tempo fez o 3-0 para o Altos. Que aí ainda viu o Ipiranga fazer 2 gols, mas como eu falei, num contexto de jogo onde o resultado já estava definido. Claro, o ideal era que não pegasse esses gols, até pensando em saldo de gol, né, pensando na classificação mais para frente. Mas enfim, eu acho que o mais importante desse jogo foram os 3 pontinhos lá. E essa virada de chave, que eu acho que vai mudar muito a postura do time em relação à sequência. Como eu comentei, né, o Ipiranga vinha de um resultado de 5-0 em cima de um Paysandu super tradicional, que todo mundo sabe que vai brigar diretamente para chegar, né, numa Série B. Aí os jogadores do Ipiranga, a galera ganha de 5-0 no time começo, os caras vêm achando tudo que é Pelé, né? Aí, o Altos lá do Piauí, os caras estão começo ruim, nananã. Aí chega que o Altos consegue ganhar, muda tudo na cabeça dos jogadores do Altos, que também, querendo ou não, já estavam sentindo um pouco desse peso de não vinha o resultado, dessa ausência de gols, porque tinha feito poucos gols até então, conseguiu fazer 3 em um jogo só. O fato de uma queda de comando, né, que querendo ou não, isso mexe ali no interno também. Então, tudo isso. Trocas, saídas de atletas, né? Vale lembrar que o Fazendinha, meio campo, e o volante Dinei não fazem mais parte do grupo, né? Houve desligamento nesse decorrer de semana. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa interna ali acontecendo, somada à ausência de resultados. Então, uma vitória, ela meio que bota um basta em tudo isso, vira a chave. Não, é a partir de agora, da 4ª rodada para frente. Foi muito importante essa vitória do Altos, de fato. Porém, saindo agora da parte... Poréns. Né? Porque sempre tem mais. Sempre tem uma coisinha ali que precisa, né, ser pontuada. Exatamente. São 2 assuntos. O primeiro a gente vai tratar aqui e agora. E o segundo a gente fica com a promessa de que vai ser melhor tratado em um momento especial para ele. Exato. Que foi o caso da injúria racial cometida contra o goleiro Kaique, do Ipiranga. Né, um torcedor que estava presente no estádio, o Lindolfo Monteiro, acabou sendo preso por conta dessa injúria racial. O Kaique escutou, falou para o árbitro, outras pessoas também testemunharam, também confirmaram que houve essa injúria racial, e a Polícia Militar agiu rápido, prendeu
e levou o preso, tem até o nome dele aqui, Francisco da Chaga Souza, já um idoso. Ele foi levado para a Central de Flagrante da Polícia Civil do Piauí, passou por uma audiência de custódia no dia posterior e acabou solto, mas com algumas regras que ele vai ter que cumprir, né? Não vai poder ir para jogos em estádio de futebol pelos próximos 6 meses e, além disso, não pode sair da comarca de Teresina, né? Não pode sair da cidade sem que avise a justiça, porque ele vai responder processo, vai ser julgado pelo crime que foi cometido. E, bom, os próximos capítulos ainda vão acontecer, depende da justiça. Mas o capítulo da injúria racial dentro do estádio, a gente vai, eu, Pamela Maranhão, com convidados, a gente vai buscar discutir melhor, debater melhor esse assunto. Não vai ser neste podcast que a gente vai falar, mas logo mais em breve vocês vão ter esse assunto da injúria racial, do racismo no futebol. A gente vai trazer esse debate aqui. Mas o assunto que a gente vai tratar aqui hoje é um apelo. É um apelo. Um apelo, um desespero, talvez, Também. do presidente Warton Lacerda. Bom, gente, Do assim Altos, que presidente do Altos, leia-se exatamente. presidente do Altos. Exatamente. O Warton Lacerda, Warton e Altos é a mesma coisa. É a mesma coisa, é praticamente. tudo um só. Assim que acabou a partida entre o Altos e o Ipiranga, o Warton foi até o grupo que da assessoria do Altos. A assessoria do Altos tem um grupo no WhatsApp com jornalistas, com comunicadores daqui de Teresina, que é o famoso grupo, um canal de notícias, né, institucional do Altos, onde por lá eles passam as informações que do Altos para a imprensa, para que a imprensa repercuta a partir dali, se paute a partir dali. E o Warton foi até esse grupo e desabafou. Ele estava bastante chateado com o fato do Altos ter jogado para pouco mais de 300 torcedores no estádio de Adolfo Monteiro. Né, foi um desabafo, como eu falei, foi até um ato meio que de desespero do Warton naquele momento. E como eu comentei para a Pamela, logo após o Warton falou, porque eu tenho certeza que muitos outros jornalistas também tiveram o que a gente teve, que foi uma conversa sobre aquele assunto, eu comentei com a Pamela que, eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. O Warton é presidente de um clube que está na Série C, o único time piauiense que está uma divisão acima. Eu costumo dizer que o Altos é o único time que tem divisão de fato no futebol piauiense. Isso. Porque apesar do Parnaíba e do Fluminense estarem na Série D, que é uma divisão do futebol nacional, mas não é segurança de nada. De nada. Ano que vem podem não estar... Ano que vem o Parnaíba já não está. Já não vai estar. Ou seja, ou o Parnaíba sobe de divisão agora, ou no ano que vem ele não tem divisão novamente. O Fluminense, como foi vice-campeão, continua na Série D para a próxima temporada. Mas enfim, o Altos, que é o único time piauiense na Série C do Campeonato Brasileiro, está jogando fora dos seus domínios, que joga em Teresina, não é distante de Altos, não, mas mesmo assim é fora da sua cidade, sede, e joga para 388 presentes. É este número que fez com que o Warton Lacerda desabafasse. Eu e a Pamela, a gente decidiu não utilizar o áudio do Warton aqui, porque, como eu falei, foi um ato de desespero. Para resguardar mesmo. Exatamente. Porém, o assunto vai ser tratado pela gente a partir de agora. E, Pamela, a questão que fica bom, antes de eu passar para a Pamela, eu vou dar um outro número. Sim. Na primeira partida do Altos, que foi a estreia do Altos na Série C, com Altos e Figueirense no estádio do Adolfo Monteiro também, a partida teve 451 presentes. Nesta partida de agora, pela quarta rodada, né, o Altos jogou a primeira partida em casa, jogou 2 vezes fora de casa e voltou agora na quarta rodada a jogar contra o Ipiranga no estádio do Adolfo Monteiro. Foram 388 presentes. Esses dois números, vocês ainda precisam contar com 150 gratuidades. Tanto na primeira partida como na segunda partida, foram 150 pessoas que assistiram o jogo do Altos sem pagar. Claro que tem patrocinadores, então assim, não é que o Altos está entregando isso de bandeja. Possivelmente são para patrocinadores, pessoas que apoiam o clube de alguma maneira, tem esse direito a esses ingressos que são gratuidade. A renda da primeira partida foi de R$ 6.110 e a renda da segunda partida foi de R$ 5.215. Pamela, o que aquele desabafo do Warton significa dizer para uma pessoa que praticamente sozinho briga por um Altos já há quase 10 anos?
Eu vou usar uma frase que ele mesmo fala, tá? Não é minha frase. A frase é dele, né? Ele mesmo fala que tá carregando o piano tem bastante tempo, né? Em relação ao futebol do Piauí. E é assim, é uma frase que beira um pouco uma arrogância, mas se a gente for falar de desempenho e resultado, são 10 anos, né? Como o Vitor já reforçou. 3 vezes campeão piauiense, né, 6 vezes, 7 vezes em finais estaduais nesse caminho, inúmeros avanços de fase em Copa do Brasil, avanço de fase em Copa do Nordeste, inclusive o único do estado dentro desse formato, acesso de divisão em 2020 e lá está até hoje. São 3 anos seguidos dentro de uma Série C. São resultados extremamente expressivos comparados a qualquer clube daqui do estado, que tem, inclusive, centenas de anos e nunca conseguiram sequer um acesso de divisão, muito menos uma permanência. Então, assim, dado ao cenário do futebol piauiense, né, que a gente vai comparar com os que aqui estão, os resultados do Altos, o processo ele pode ser questionável. As pessoas que lá estão também. Algumas situações, tentativa e erro ali, também. Mas o resultado, ele existe. E querendo ou não, é até exemplo para muitos grandes clubes daqui, como o próprio River, como o próprio Parnaíba e o Fluminense, que também surgiu ali depois, né? Ressurgiu assim depois, né? Dentro desse novo processo do Fluminense. Então, assim, eu acho que baseado nisso, o Varton, ele tá um pouco saturado. Mas saturado por quê? Primeiro ponto, eu acho que ele é como a gente falou no começo, Varton e Altos são a mesma pessoa, né? A coisa ali que se confunde muito. E esse fato de, em todo esse período, ele não delegar tantas funções, ele não trazer mais pessoas que tenham vivência e entendimento do mundo do futebol, que estejam aptas a fazer certas funções ali, dificultou e desgastou mais ele nesse processo, né? Porque ele não trabalhava com futebol, ele começou a fazer isso e a coisa foi dando certo, ele trouxe algumas outras pessoas, mas nesse meio caminho, muitas dessas escolhas foram erradas e ele sobrecarregava a ele mesmo. Hoje, né, quando a gente escutou esse áudio, quando a gente viu as falas dele, você percebia uma pessoa que está cansada e está pedindo ajuda. Às vezes não soube como fazer isso, mas eu acho que tem muito a ver com as escolhas que foram feitas nesse decorrer do processo, né? Como ele centraliza muito as coisas nele, tem essa dificuldade de delegar funções, isso já é um problema, isso faz com que hoje a situação esteja do jeito que está. E paralelo a isso, tem várias outras questões que, assim, ele questionou muito o trabalho da imprensa, né? De nós, imprensa, em relação a tentar ajudar mais esse Altos, de dar a visibilidade positiva, como ele chama, né? De ser uma mídia que dá o apoio, né? Que bota ali na vitrine e diz assim, olha, esse produto é bom. É algo que, assim, é um pouco questionável, porque a gente sabe que o nosso trabalho não é esse. A gente não existe só para falar bem dos clubes, dos dirigentes, de tudo. Nada, até porque não existe só coisa boa em lugar nenhum. Porém, em paralelo a isso, é uma relação que talvez precisa ser um pouco melhor alicerçada dele com a imprensa, né? O Altos, ele é um time que ele muitas vezes se fecha muito, né? Eu sei porque da mídia daqui do futebol piauiense eu tenho um lugar de fala em relação ao Altos, porque realmente é um clube que eu acompanho muito no decorrer desse processo. Todas as conquistas do Altos, praticamente todas eu estava lá. E eu tenho muita proximidade, tanto com diretoria como com próprios atletas que lá estão, né? Então, até porque são atletas que estão no clube há muito tempo, que se construíram junto com a história do clube. Como é o caso dos Santos, do Netinho, do Manuel. Então, quem é torcedor do Altos sabe que esses rostos lá estão sempre. E tudo isso daí faz com que hoje em dia, no momento em que o time realmente precisa desse holofote positivo para atrair torcedor, para divulgar a informação de que o Altos é o Piauí na Série C, porque tem muita gente que não sabe disso. Né? Tem muita gente que não sabe que tem um clube piauiense na Série C, que o time joga em Teresina e não em Altos. Exatamente. Eu já fui questionada sobre isso várias vezes. A pessoa ainda, oxe, mas o Altos joga aqui? Joga aqui. Ah, mas é Série C, eu pensei que era Série D. Então, assim, são todas essas questões que dá para massificar um pouco mais a informação, se talvez essa conexão entre diretoria do clube e imprensa, ela fosse um pouquinho mais leve, né? Porque a gente sabe que tem muitas rusgas ali nesse meio do caminho, porque todo mundo já teve alguma situação em relação às definições do Altos. O Altos se fecha, não, o treino fechado a semana toda, não tem entrevista até não sei quando, não tem... Isso aí dificulta muito, dificulta em todos os processos, até mesmo de buscar uma simpatia pelo clube. Né? Uma coisa simples, né? Você passa, Maria, tudo ali é difícil, tudo é complicado, vamos deixar para lá, vamos atrás de outro.
isso a gente está falando exclusivamente de imprensa e reflete em todos os outros ambientes. Por exemplo, tem muito torcedor, como a Paloma falou, que não sabe do Altos na Série C, não entende o que isso representa para o futebol piauiense. Por quê? Porque o torcedor não tem essa simpatia, não tem essa ligação com o Altos. Então, assim, eu com toda sinceridade, o meu pano está brilhando para passar para o Varta. Porque eu entendo perfeitamente o que ele falou. Porém, não é também... A culpa não dá para dizer que a culpa é só do outro. Exatamente. Tem que fazer uma autoavaliação. Assim como o Varton meio que desabafou e pediu essa ajuda, pediu para que a imprensa ajudasse, com que a imagem do Altos fosse melhor vista pelo torcedor, fazendo com que o torcedor apoie o Altos no estádio, eu acho que a gente também pode fazer alguns pedidos. Como, por exemplo, uma aproximação da imprensa com o Altos é muito importante. Que o Altos tente melhorar a experiência do torcedor, porque eu vou falar para você. Eu, como torcedor, como já fui várias vezes para estádio de futebol, até prefiro. Muitas vezes eu posso ir como imprensa, eu tenho minha carteirinha de ir como imprensa e tal, eu tenho o meu direito de fazer um credenciamento, mas muitas vezes eu vou e pago meu ingresso e vou para o estádio como um torcedor, para eu ter a experiência do torcedor, porque eu gosto. Eu gosto do ambiente como torcedor de futebol. Só que eu sou praticamente um sadomasoquista por isso. Porque a experiência futebol aqui, e eu não estou falando exclusivamente do Altos, mas a experiência futebol aqui é sacrificante. Você vai para um estádio onde você vai pegar chuva se estiver chovendo e você vai pegar sol se estiver fazendo sol. Assim como o Altos, ao meu ver, tem todo o direito, né? O Altos, nominalmente falando do VAR, tem todo o direito de fazer esse pedido, eu acho que o Invest também tem esse direito de pedir um pouco mais de empatia do Altos com a imprensa, de pedir uma ligação maior. Fica também aqui uma crítica, talvez, ou um pedido para a comunicação do Altos, para que eles façam também um trabalho de trazer a imprensa junto com eles, que aumente a quantidade de releases feitos para o clube, para que outras pessoas, além do jornalismo esportivo de fato, né, outro jornalismo, o jornalismo geral, que é a maioria aqui dentro do Piauí, é o jornalismo geral, para que ele também tenha acesso ao clube, que tem muita gente que não gosta de futebol, não entende de futebol, mas que daria espaço Altos se viesse... a informação pronta. Exatamente. Eu acho que a comunicação do Altos poderia facilitar o trabalho do jornalismo geral. O jornalismo esportivo faz o seu trabalho, faz muito bem feito, e faz de uma maneira também muito aguerrida, né? Tem os radialistas que vão para os estádios, muitas vezes sem um patrocínio sequer, mas eles vão lá, vão cumprir seu papel. O jornalista de portais de notícias, né? Eu falo aqui pela Pâmela, falo por mim, falo pelo pessoal do Globo Esporte, do A10, enfim, de vários outros lugares, da Band. Eles estão lá nos jogos do Altos. O Varton sabe disso, o Varton acompanha. Conhece todos os rostos, né? Inclusive conhece todos os rostos. Exatamente. Então, assim, ele sabe que a imprensa está fazendo o papel dela como imprensa. Talvez ele quer um papel de marketing, de publicidade, que não é o papel da imprensa, que é o papel da comunicação do Altos, que poderia estar fazendo um pouco mais por isso. Né? Como eu falei, aqui não é uma crítica. Se eles entenderem como crítica, que entendam, por favor, como crítica construtiva. Sim. Que dá para se melhorar nesse aspecto em específico. E volto a repetir, eu acho que o Varto, cara, eu vou confundir o Varto quase o tempo todo, mas vocês sabem muito bem por que eu confundo os dois. É a mesma coisa. Mas eu acho que o Varton está correto no pedido que ele faz. O choro de desespero dele, ele é justo. Sim. Porque, gente, você fazer futebol jogando com 450 pessoas e depois jogando com 380 pessoas, somadas as rendas, dá um pouco mais de 11 mil reais. 11 mil reais não paga o salário de um jogador do Altos. E, na verdade, já é um incômodo que ele vem desde o Piauiense, né? Vale lembrar que no Piauiense teve renda negativa do Altos. Então, o Altos teve que deixar dinheiro, porque o Altos chegou a fazer jogo para 50 pagantes. E, assim, outro ponto que era fundamental é que o Altos não está jogando na sua cidade. O Altos está jogando em Teresina. Se o Altos estiver jogando lá no estádio Filipão, lá em Altos, eu tenho certeza absoluta que esses números aqui em nenhum momento aconteceriam. Não, ia estar lotado o estádio sempre. O estádio estaria lotado. Quase sempre. Então, assim, mais de 2 mil torcedores o Filipão estaria atraindo lá. Enfim, não está lá por motivos extra-campo, extra-futebol, motivos políticos, o que é decepcionante. Então, assim, fica mais um ponto também que o Varton precisa também olhar isso, porque ele está jogando fora de casa dele por um motivo político, gente. Claro que o Varton em si, pessoalmente, ele não tem culpa, porque é uma briga política de dois grupos políticos que não se dão bem de maneira nenhuma.
Mas assim, o VAR também precisa colocar isso Não, eu acho na tabela que eu ele acho tem que lá. ele tem consciência de que o fato dele não estar em altos há alguns anos, né? Vale Inclusive lembrar tentou que jogar em Floriano, né? Pois é, eu já ia dizer, até dar como exemplo o Fluminense, por exemplo, no começo ali na temporada 20, 21 e até a 22, ele insistiu muito em jogar em Teresina, fazia promoção, chegou a fazer ingresso aberto para a torcida, né? Não pegou. Viu que não pegou. Ele, não, vou mudar, vou lá para Pedro II, tem questões políticas também, mas deu certo, porque essa cidade do interior que não tem clube, né, principalmente quando não tem divisão nacional, o jogo de futebol ele vira um programa de final de semana. Então, independente de qual seja o time, eles vão assistir, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Fluminense. Além desses pontos que a gente já elencou, é importante a gente lembrar que existe um problema estrutural no estado do Piauí em relação a consumir o futebol local. Não existe mais a cultura de você ter um time... Quer dizer, na verdade aqui nunca teve. Há muito tempo não tem. Então, as gerações, né, mais antigas são torcedores do Flamengo do Piauí, são torcedores do River, mas já com seus asteriscos, né, torcendo para o Flamengo, torcendo para o Corinthians. Já tendo esses clubes como segundo times, na verdade. Exatamente. E quando o Altos vem aí nesses últimos anos conseguindo essa ascensão no sentido de resultados, mas ele vem com essa briga direta do fato de que o futebol piauiense é visto como um futebol de clube sem torcida, né, do fato de que tem essas questões também estruturais que você já citou sobre a dificuldade que existe hoje para você ir para o Lindolfo Monteiro. Você não tem transporte público, você não tem segurança, você não tem um conforto, porque o estádio em si é uma concha de retalhos, né? O Lindolfo Monteiro, infelizmente, é uma estrutura horrorosa comparada ao cenário do futebol brasileiro, né? E fora a questão de que quem acompanha ainda o futebol local aqui no estado do Piauí, eu sei porque eu tenho acesso direto, eu sempre estou falando com essas pessoas, são pessoas de baixa renda. E um ingresso de 30, 40, 50 reais, esse dinheiro vai fazer falta dentro da casa dessas pessoas, tá entendendo? Então, às vezes, por mais que a pessoa queira ir, ela opta por não ir, porque sabe que você vai gastar o dinheiro, você sabe que você vai perder o domingo inteiro, porque você vai chegar em casa tarde, você vai ter que sair de casa muito cedo, porque não tem transporte, não tem segurança, não tem... Aí você pensa duas vezes, você pensa 2, 3 vezes, se realmente compensa. E são problemas que o Altos não tem como resolver, né? É uma falha estrutural muito grande. Então, dentro desse cenário atual, até os clubes locais, a gente teve uma final de campeonato piauiense algum mês atrás, e o River conseguiu colocar mais de 7 mil pessoas no estádio e a gente comemorou um público de 7 mil pessoas. Inclusive, foi o maior público dos últimos 10 anos. Eu acho que assim, o último público grande de campeonato piauiense que eu tinha visto, que eu lembro de ter visto, foi naquela final entre Piauí e River, que foi no Albertão também, com o ingresso a 1 quilo de alimento. É importante lembrar porque foi um jogo meio que promocional do governo do estado naquele momento. E que ali sim deu 10 mil, 12 mil pagantes, alguma coisa desse tipo. Pagantes não, né? Não era pagantes. Exatamente, doadores. Né? Isso. E foi o último grande público que a gente lembra de campeonato piauiense. Fora isso, foi esse público de 7 mil. E eu vou te falar, a duras penas. O Altos, ele é um caçula do futebol piauiense. Né? Ele já conseguiu muitas coisas dentro de campo, mas o fora de campo precisa montar estratégias para que consiga chegar a esse torcedor, para que o público do futebol piauiense, que tem as pessoas que gostam de futebol, não as pessoas gostarem do Altos, porque eu acho muito difícil um cenário em que as pessoas vão dizer assim, quer saber, a partir de hoje eu vou torcer pro Altos. Não existe. Dentro do cenário de hoje, não existe. Você vai convencer aquela geração mais jovem, que eu acho que é um público aqui no futebol do Piauí, que está carente de acompanhar um pouco mais o cenário local, que já torce pro Real Madrid, pro Barcelona, pro Manchester, pro não sei quem. Aí dizer assim, tem o Altos, legal esse time, eu vou lá assistir. Sabe aquela galera ali dos seus 15 a seus 30 anos, que é uma coisa que eu até comentei com a própria diretoria. Isso daí você faz através de um bom trabalho de marketing. Sim. O trabalho de base do Altos não está sendo feito. Né? Me desculpa, Watson, se estiver sendo feito e eu estiver enganado, ele pode corrigir, eu trago a informação correta, mas no meu ponto de vista, do que eu tenho conhecimento, não está sendo feito. E qual o trabalho de base que eu falo do Altos? Quantas vezes o Altos fez uma visita, por exemplo, numa escola? Quando é que ele tentou atrair um torcedor mirim para ir para um estádio? Quando é que ele fez um jogo beneficente? Exatamente. Quando é que ele...
ações sociais, onde você atinge um público massivo e direcionado ao esporte. Não adianta você ficar pagando página de fofoca para fazer anúncio de jogo. Lá não está o seu público-alvo. Exatamente. Tá entendendo? Perfeitamente. Tá entendendo? Você faz... porque a gente espalhou vários outdoors pela cidade. Será que hoje em dia outdoor ainda é uma ação que tem um resultado imediato? A pessoa vê outdoor. É fato, a pessoa está passando, ela vai ver. Mas é muito mais... É rápido. Você passou, viu, legal, ó, tô sabendo. E tchau. Por exemplo, o Altos, ele faz muitas promoções de ingresso. Foi feita promoção do ingresso do Dia das Mães, né? Foi feita promoção para entrada gratuita no Dia da Mulher. Tem uma promoção acontecendo no momento, na compra da camisa, você ganha o acesso a jogos do Altos em casa gratuitamente. Mas quem sabe disso além de nós que estamos na imprensa? Paralelo a essas ações, você precisa fazer com que essas ações tenham um rosto, para você poder divulgar aquilo dali. Se no Dia das Mães você ia ter, poxa, pega a mãe de um jogador, pega uma torcedora que é mãe, faz um negócio bacana, porque aquilo dali ganha rosto. Quando você tem pessoas, né, você não tem só um banner informando, a coisa ganha humanidade e você consegue atingir mais gente. Você precisa trazer os próprios atletas. Muita gente não conhece quem são os jogadores que estão no Altos. E eu digo mais, tem muita gente que até conhece o Manuel. O Manuel fez gol de bicicleta no Flamengo, gente. Então conhecido ele é. E tá aqui há muito tempo. Conhece o do Santos porque tá aqui há muito tempo. Então, assim, o Netinho, que é de casa também. E são muito pouco explorados. Exatamente. Você pode tanto apresentar os novos rostos, desculpa. É plural metafônico. Né? Ou você pode pegar esses rostos que já são conhecidos e explorar. Assim, eu sinto falta dessa identidade de pessoas do clube, entendeu? De você realmente pegar esses personagens, porque eu acho que você consegue atingir muito mais. E não precisa fazer porque eu vou fazer um gasto absurdo numa campanha de marketing. Não. O Altos hoje tem uma rede social que tem uma quantidade boa de pessoas, né? Então, não à toa, tá até verificado e tudo. E ali mesmo, se esse trabalho for bem feito, ele vai dar resultado. Ele pode não dar resultado depois da manhã, mas ele vai dar resultado a médio prazo. Exatamente. E é só... As ações, elas são feitas, só que eu acho que elas são pouco divulgadas. Elas não chegam nas pessoas que precisam chegar. E é onde fica a frustração da diretoria do clube. Exatamente. Aí, não, mas a gente está fazendo promoção de ingresso, mas a gente está fazendo entrada gratuita, mas a gente está fazendo promoção de camisa, mas as pessoas não sabem. Não adianta você fazer e só tá sabendo você e seus familiares. Não vai resolver o problema, não do jeito que vocês querem. Você quer eles querem botar 1.000, 1.500 pessoas no Lindolfo Monteiro e as pessoas não sabem nem que o Altos está disputando a Série C. Então, assim, é um trabalho, você tem que pisar os pezinhos no chão, entender que por mais que você já tenha chegado num lugar onde muitos outros clubes daqui, e que às vezes têm mais tradição e mais dinheiro e etc, etc, nunca chegaram, e você faz o comparativo e acha que se fosse com eles, o retorno de público seria diferente, mas você não pode sair da sua realidade, que é um clube jovem, é um clube que não é da capital e é um clube que está jogando uma Série C praticamente de forma assim, que a população teresinense ainda não absorveu essa informação. Ele precisa fazer com que principalmente a população teresinense, que é quem eles querem atrair no momento, já que estão jogando no Lindolfo Monteiro, primeiro absorva essa informação. Essa informação precisa ser massificada. O Altos é o Piauí na Série C. Ponto. O Altos joga em Teresina. O Altos joga em Teresina. O fato é, o choro do Varton, o desespero do Varton não está errado, porém, precisa haver uma contrapartida do Altos. Sim. Que, como a gente já citou aqui, várias coisas não estão sendo feitas. Não estão sendo feitas de fato. Só o fato de jogar, só o fato da imprensa estar cobrindo, não vão fazer com que o Altos melhore seu desempenho em questão de torcida. Né? O Altos precisa ter simpatizantes do Altos, para que a partir desses simpatizantes se tornem torcedores, e aí vem um terceiro ponto ainda, que é o torcedor de estádio. Porque não adianta você ter só o torcedor, que o torcedor pode ficar muito bem na sua casa, no sofá de sua casa, Sim. e ficar sabendo do resultado pela imprensa, que está trabalhando. O Varto, mais uma vez. O Altos, ele precisa entender que esse processo ele precisa ser feito, ele precisa ser iniciado para que o fruto seja colhido daqui a um tempo. Eu acho que esse processo ele foi bem feito lá em Altos.
Não, com certeza. Lá em Altos ele foi bem feito. Lá em Altos ele Porque na verdade criou-se não precisava muito esforço. Exatamente. Lá criou-se uma identidade com o time. Então, assim, a gente está dando dicas, dando ideias que poderiam ser feitas pelo Altos. A gente sabe que essas coisas não são fáceis de se fazer, porque o Altos tem uma estrutura pequena. Sim. São poucas pessoas que pensam Altos, mas eu tenho certeza que, mesmo com essas poucas pessoas, com poucas ações que demandam trabalho, demandam tempo, mas não demandam nem tanto investimento assim, poderiam estar sendo feitos e poderíamos estar tendo resultados melhores do Altos nessa questão da torcida. Para efeito de comparação, a gente buscou dentro da Série C um outro clube que tem, digamos que, estrutura parecida com o Altos, que é a Aparecidense. Exatamente. A Aparecidense inclusive o próximo adversário. O próximo adversário do Altos, inclusive. A Aparecidense, que apesar de ser um clube mais velho do que o Altos, né, já tem 30 anos a Aparecidense aí que está com o futebol profissional, né, porque como time, ela já, como associação, desculpa, ela já existe há mais tempo, mas como time profissional, ela existe aí há 30 anos, e a Aparecidense joga para públicos muito parecidos com o do Altos aqui. E são situações parecidas, porque a Aparecidense é de Aparecida de Goiânia, que está ali, é uma cidade vizinha a Goiânia, como a Altos é vizinho daqui, né? Goiânia, que é bem maior do que Teresina, Sim. então as cidades lá já estão conurbadas, não é isso? Será que eu assisti às aulas certas de geografia? Espero que sim, meu Deus do céu. Eu espero que a palavra seja isso. Mas enfim, as cidades já estão unidas. Sim. E Altos ainda não está tão unida assim a Teresina, apesar de já estar muito próximo. Sim. E lá, a Aparecidense joga para públicos bem parecidos, com uma diferença de que lá a renda é a metade. Porque o preço dos ingressos é a metade do preço dos ingressos que o Altos cobra aqui. Então, assim, não é uma realidade só do Altos. Não é só o Altos que tem essa dificuldade. Outros clubes também têm, como por exemplo a Aparecidense. Exatamente, né? Dentro da Série C a gente tem times muito tradicionais, né? Como eu até citei, tem CSA aí que vai jogar muito em breve, tem Figueirense que já teve por aqui, mas também tem clubes que têm essa realidade próxima aí da equipe do Altos em relação a essa dificuldade de atrair o torcedor. Por mais, né, que a diretoria do Altos esteja muito incomodada, né, não é um cenário tão distante e tipo assim, eu sou a única vítima dessa situação. Assim, o que deu pra gente, de tudo que a gente conversou, de toda essa análise que a gente fez, é que a diretoria do Altos não está errada em querer mais, porque eles sabem onde é que o calo aperta, né? Eles sabem que eles precisam de mais, eles precisam dessa resposta. E eles merecem mais, Sim. pelo que já mostram, né, há algum tempo. Então, eles não estão errados nessa parte, porém, estão errados em não fazer com que essa realidade seja diferente. Várias ações que podem ser feitas, que o Altos deixa de fazer e não tem esse resultado que poderiam estar tendo. E também, o outro ponto que a gente entende é que a realidade do Altos, ela não está muito distante do que deveria estar, digamos assim. Sim. Com um time que é novo, um time que está fora da sua cidade, um time que não tem uma gama de torcedores, uma gama de simpatizantes. Então, assim, todo esse debate aqui, ele, como eu falei, ele foi iniciado por conta de um desabafo do Varton, onde ele pede ajuda. Só que a gente entende que ele estava pedindo ajuda meio que culpando a imprensa, que não é o melhor caminho e não é correto. Esse ponto não é correto, apesar de a gente já falar várias vezes que é compreensível o que o Varton falou, porém é necessário que a gente tenha ações do próprio clube, que é o principal interessado nisso, para que a imprensa cubra essas ações, fazer com que mais pessoas conheçam. E aí sim ter o resultado. Coisa simples. Vamos entregar uma cesta básica. Sim. Nossa, a gente vai fazer a matéria, pô. Exatamente. A gente vai fazer a matéria. O papel da imprensa vai. Porque a gente não tem como fazer a matéria só pra dizer assim, gente... Vamos lá pro jogo. Faz aí a matéria aí porque vai ter o jogo aí. Começou a vender os ingressos. E a gente até faz, às vezes. Pois é, a gente faz. Gente, não é por falta de trabalho da imprensa. Só que eu vou te dizer, isso não é atrativo pro leitor, pro ouvinte, pro espectador. Porque é o famoso feijão com arroz. Se tem jogo, é claro que vai ter ingresso e é claro que vão abrir as vendas. Esse trabalho de serviço do jogo, que é como a gente chama essas informações, ele é feito. Ele é feito. O Varton sabe disso. O Varton tem diversos links por aí que fazem justamente isso.
Mas assim, não é isso Não que vai vai dar o atrair. retorno que ele quer. Não é isso que atrai o torcedor. Porque não é clicar lá na matéria do site A ou B e dizer, porque começou a vender. Não, pois eu vou comprar agora. Não existe essa chave imediata. É por isso que eu digo, existe, se você faz ações, se você dá rostos, se você tem uma pegada mais de humanizar, de construir algo em torno desse time, além do pré-jogo, pós-jogo e o jogo, é muito mais fácil você conseguir atrair essas pessoas. Muito mais fácil. Bom, é isso. Então chegamos a algumas conclusões importantes aqui, demos algumas ideias, deixamos o espaço aberto. Se o Altos quiser fazer alguma ação aí envolvendo o Fala Tu Jogador, estamos à disposição. Estamos aqui, a gente ajuda até nas ideias, deu pra perceber, né? Você já tem pelo menos umas 3 ou 4 que dá pra vocês anotar no caderno aí. Exatamente, tentar pôr em prática. A gente ajuda, tá? A gente tá aqui pra apoiar vocês, o Fluminense, o Parnaíba, quem quiser ajuda, estamos apoiando aqui. E bom, finalizamos por aqui? Finalizamos por aqui. Fechou? Tamo junto? Acabou? Tchau. Valeu.